dizer. Ah, pois, neto da Carmelita. Foi ele. Menino novo, tá vendo? Pai de família já. Pai de família. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É aquela coisa. Ele falar. Já ouvimos louvores, já oramos. E agora a gente vai para a melhor parte, que é a palavra, né? A palavra que nos ensina, nos exorta e que nos tira da falta de conhecimento, né? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra que eu tenho para partilhar com os irmãos nesta noite, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso do 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Quem quiser ficar de pé, reverência à palavra, pode ficar. Aleluia. Diz assim a palavra nesta noite. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vos sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e os tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, vê ao Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Glória a Deus. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. E este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Que papo legal, né? Que conversa legal. Aqui, irmãos, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Aqui, Deus. irmãos, era Glória a Deus, Espírito Santo. as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Aqui era Jesus conversando com os discípulos, porque estava chegando a hora de ele já não estar mais com eles, né? O que a palavra começou falando, está falando aqui para nós nesta noite? Aleluia. Jesus falando para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Porque a gente viu aqui, enquanto eu estava lendo, que eles estavam sempre fazendo pergunta para ele, né? E ele respondeu o quê? Está respondendo aqui: não se turbe o vosso coração. É verdade. Credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, essa palavra aqui era uma conversa de Jesus com, você pode sentar, de Jesus com os discípulos. E esta palavra aqui, ela está aqui para nós. Porque Jesus estava falando com os discípulos, mas nem só, a palavra não foi nem só para eles. Ficou aqui, está aqui escrita para toda a nação. Dizendo o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em mim. Ele não está aqui, mas a palavra está. E a fé está também da pessoa. E a fé. Verdade. E para que nós venhamos a ter essa fé, ouvir essa palavra, crer. Está vendo ele dizendo? Credes em mim. Não se agonie, não se turbe, não deixe que o coração de vocês perca a paz. Nós precisamos de ter fé na palavra. E para que nós venhamos a ter essa fé na palavra de Deus, nós temos que conhecer ela. Oh, glória. Nós temos que estar junto com ela, sempre ouvindo a palavra de Deus. Porque aí a fé vai nascer. O que é a fé? A confiança. A fé é a confiança. Irmão Olavo, como é que a gente tem confiança, consegue adquirir uma confiança em algo que a gente não conhece? Não tem como. É difícil. Não tem como. Então, temos que conhecer a palavra para que daí venha nascer a fé, a confiança. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus seguiu dizendo aqui na palavra, conversando com os discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele foi preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está vendo? Você quer voltar ela no fogo? Para que onde eu esteja, estejais vós também. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, é Jesus preparando um lugar lá e nós aqui na terra se preparando. Porque quem não se preparar não vai. Verdade. Não vai ficar. Aleluia. Glória Aqui no a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, diz assim a palavra: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quem não segue Jesus anda nas trevas mesmo. Verdade.
anda nas trevas mesmo, na escuridão, no mundanismo, sem enxergar, só participando de coisa errada, só vivendo coisa errada, praticando o que não presta. E muitas das vezes caindo, entrando em emboscadas, que muitas delas não tem nem como sair. Dia mais, dias menos, a gente fica só sabendo de cada uma assim, que a pessoa fica alto do chão. As pessoas nas trevas, seguindo o caminho das trevas, e as trevas usando outros e chegando e ceifando, 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 ceifando. É um abismo chamando o outro. Um abismo chamando o outro. Verdade. Um perdido acabando com o outro. Chamando o outro para o abismo também. E esses não vão, e esses estão longe. Estão longe. A palavra está ensinando aqui. Mas vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. É, bem assim. Aí um discípulo, Tomé, disse assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Pela fé. Ele respondeu, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É. Glória a Deus. Tá vendo? Glória a Deus, é assim mesmo. Tá vendo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É. E como é que nós temos que É forte. começar por Ele para chegar ao Pai? Quem foi que deixou esse manual de instrução aqui? Foi Ele. E tudo que nós precisamos para seguir Ele está escrito aqui. Tem que obedecer o Pai, né? Começar obedecendo a palavra que Ele deixou escrita. Porque a palavra que Ele deixou escrita é do Pai. Ele segue aqui dizendo na palavra que a palavra não era dele. A palavra era do Pai. Então nós começamos a seguir Ele como? Através da palavra. Através de conhecer a palavra. Através de obedecer a palavra. Porque quando a gente conhece a palavra e obedece, irmão, obedece. Porque conhecer e obedecer é uma coisa. Conhecer e não obedecer é outra. Conhecer e não obedecer é a mesma coisa que não conhecer. Ainda é pior. Porque quem não sabe, não sabe. E quem sabe e não faz conta. Desobediente, hein? Filho desobediente, da cara lisa, E é pior. Faz o quê? da cara cínica, que sabe o caminho e vai por ali, por acolá, e não obedece. Esse o pai, a surra é maior, irmãos. Já está dizendo tudo, né, irmão? A surra do inocente é menor, agora a surra do desobediente é Já maior. disse tu que conhecer. Aleluia. Conhece, né? Então ele disse para Tomé: Ai, Jesus. eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão começando por mim. É. Aleluia. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Por que ele diz, já o conheceis e tendes visto o Pai? Porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. Então quem andava com ele, quem prestava atenção, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, já estava conhecendo o Pai dele. Porque o Pai, ele estava no Pai e o Pai estava nele. O que ele faria não era dele, era do Pai. Aleluia. Outro discípulo. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Ele é que é dura, desobediência, nem conhecia o pai que tinha. Quer dizer, há tanto tempo andando junto e diz que não conhece? Nasceu e se criou, mas o pai não conhece, olha.
Ele não nasceu e se criou, mas eles andaram junto muito tempo. Mas é igual o povo de hoje. Que hoje o povo não vê Jesus, mas está aqui a palavra. Ouve a palavra e não muda de vida. Não muda de vida, continua do mesmo jeito. Então está na mesma situação dos discípulos. Andaram tanto tempo com ele e não conhecia. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Ele fez uma pergunta, está aqui uma interrogação. Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Olha o que ele falou para ele. Quem me vê, vê o Pai. E por que tu está perguntando, dizendo, mostra-nos o Pai? Aí a mesma coisa do povo de hoje. Tem gente que até pode, tem gente que tem coragem de dizer que duvida que Deus existe, que duvida que essa palavra é de Deus, que isso aqui foi feito por homem, e que perepepe, e que parapapá, e que Deus não vai, que Jesus não vai voltar, porque desde não sei quando, que dizem que Jesus ia voltar, e que ele nunca voltou, e que é mentira que ele não volta. O nosso trabalho, irmão, não é ficar se perguntando se Jesus volta ou não volta. O nosso trabalho é se preparar. Para quando pensar que não, ele não chegar e está tudo despreparado. Como foi o de hoje, né, irmão? Não sou pão de fundo. Não viu nem a hora. Não viu nem a hora. Que o inimigo chegou. E hoje, como é que nós vamos nos preparar? Devorador. Se Jesus, porque tem gente que tem coragem de dizer assim, e como é que nós vamos se preparar hoje se Jesus não está aqui para ensinar? Aqui, ó. As palavras dele estão... Ele disse que não nos deixou, aqui na frente ele vai falar, que não nos deixou órfãos. Não ia nos deixar órfãos. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a palavra segue dizendo... Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Está vendo o que ele falou? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Está vendo? Pois é. Mas os discípulos, irmãos, eles eram muito distraídos. Era igual o povo de hoje. Era ele ensinando e eles no mundo da lua. No mundo da lua. É verdade. Como diz o ditado aí do povo, no mundo da lua. Sem prestar atenção. Era ele ensinando e eles com pergunta assim, ó. Como que estavam andando com um desconhecido. E hoje tem muita gente que ouve a palavra e é como se nunca tivesse ouvido uma vez na vida. Até porque anda de qualquer jeito. E tem um lugar aqui na Bíblia que fala que quando a pessoa ouve a palavra, de vez em quando termina de ouvir, irmão Olavo, a palavra diz que Satanás vem e faz vulpo. Tira. Daqui para ali você diz, a palavra foi o quê? Falou o quê? Já esqueci. Porque o próprio mal se encarrega de mudar, de tirar. Muda o pensamento. Tirar. Como? Botando outra coisa no pensamento. É verdade. Muitas das vezes as pessoas sentam para ouvir a palavra de Deus. Tem gente, irmãos, que está sentado ali e não está ouvindo. Sabe por quê? Porque a mente está em outro canto. O corpo está ali, mas o pensamento está em outro canto. Pensando outra coisa. Então é mesmo que não está. Aí pensa que não, volta o pensamento para cá, assiste, ouve um pouquinho. São esses que quando sai lá, foi que a palavra falou hoje. Esqueci.
Porque o inimigo está por o meio, ó, perturbando assim, ó, botando para pensar não sei em quê, pensar em outra coisa. Será que eu tranquei a porta? Será que eu apaguei o fogo da panela? Será que fulano chegou? Fulano vai chegar e eu não estou em casa. Aí fica, quem está assim, presta atenção, alguma coisa? Não tem como. A mente está barulhada, a mente, o sentido está perturbado. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Crede em mim, que estou no Pai e o Pai em mim. Crede em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, as obras do Pai e do Filho são iguais. São iguais. Nem isto os discípulos não prestavam atenção. Nem isto. Nessa posição, essa situação, eles prestavam atenção. Aleluia. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Está vendo o que ele está ensinando aqui? Que quem crê nele é quem crê. Eu sei. Quem não crê, nem existe. É verdade. E nem está incluído com ele, nem está incluído nele. Então ele está dizendo que quem crê nele, quem acreditar, faz as obras que ele faz e fará as maiores. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu olho, eu vejo, eu leio a palavra de Deus e eu fico meditando, eu vejo um distanciamento tão grande do povo com a palavra que é triste, sabia? Por quê? É triste porque a palavra de Deus e a humanidade é para estar assim, ó, junto. O ser humano caminhar lado a lado com a palavra, ter a palavra no coração e praticar a palavra, viver a palavra. E a gente não vê isso. A gente não vê isso acontecer. É uma perdição, é uma destruição. Por que que não vê? Porque o povo não quer, o povo não desperta, o povo não tem vontade, eu acho que não tem vontade. É para quem anda mais nesse... porque cadeira... Cadê De conhecer a palavra, o povo não tem vontade. E quando conhece, tem pessoas que falam assim, é difícil demais viver o que Jesus deixou escrito na palavra. É difícil demais. Irmãos, difícil é viver o mundanismo. Difícil é viver as coisas mundanas. Difícil é morrer e ir pro abismo, aí que é difícil. E depois de viver o mundanismo, morrer e ser lançado no inferno. Porque vive na terra, nas trevas, caminhando pelo caminho largo, vivendo coisas das trevas. E quem morre pelos caminhos largos, vivendo as coisas das trevas, como é que pode, irmão, chegar do outro lado e viver na luz? Se fosse assim, não tinha dois caminhos. É verdade. Ficou dois caminhos, não foi nós que fizemos um caminho, não. Quem deixou os dois caminhos, está aqui escrito na palavra de Deus. E tudo bem explicadinho. Ainda diz mais que o caminho estreito é o que leva à salvação, o caminho largo que leva à perdição. E que muitos entrarão por ele, por esse caminho. O caminho da esculhambação, o caminho da mentira, o caminho do roubo. Nesse caminho tem tudo isso. Tem a mentira, tem a perdição, tem a prostituição, tem as drogas malditas do inferno de toda espécie, as falsidades, a corrupção, Tem tudo. o crime, Tem tudo. a falsidade, Existe tudo. coração mau, as brigas, contendas, confusão, está tudo nesse caminho largo. E no caminho estreito é outra história. E as pessoas abrem a boca e dizem que seguir Jesus é difícil.
Uma coisa que cada dia que vai passando, você seguindo, mas você percebe a luz crescendo, o desenvolvimento, a bondade, tudo iluminado, você percebendo a limpeza na sua vida. Quanto o caminho largo é cada dia descendo, cada dia se esculhambando, cada dia se sujando, cada dia se acabando, uns morrendo. Morrer é uma coisa, ser tirado da vida é outra. Sendo tirado da vida, na maior estupidez das trevas. Aí o povo abre a boca e diz que servir a Deus é difícil. Caminhar pelos caminhos de Deus é difícil. Se diz que é difícil é porque acham o mundanismo, as vivências do caminho largo fácil, né? E boa. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui o verso 13 diz assim. Aqui são todas as palavras de Jesus. Jesus conversando com os discípulos. Aqui no verso 13 Jesus falou assim. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui, se uma pessoa que não tem conhecimento, base na palavra, ouvir, irmãos, vai dizer, tantas coisas que às vezes eu peço e eu não recebo. Porque o povo pede, o povo não quer andar pelos caminhos de Deus, da verdade. Mas o povo pede. E pede mal. Verdade. E quando pede mal, não recebe. Veja o que diz aqui a palavra. No Evangelho de Tiago, capítulo 4, verso 3. Pede e não recebeis, porque pede mal, para gastardes em vossos deleites. Essa palavra deleite, irmãos, envolve muita coisa. Muita coisa. Deleites, coisas ruins. Então, as pessoas pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. É verdade. Eu abro minha boca e digo e peço a Jesus uma coisa ruim. Ele não vai dar. Ele não dá. Não dá, não. Ele não vai dar. Não vai dar pedra a ninguém para machucar. Ele não dá. Até muitas das vezes as pessoas podem pedir uma coisa para ele, aparentemente que achando que é bom. Mas quem realmente sabe o que é bom ou ruim para nós é ele. Por quê? Porque a gente pede aqui e só está vendo aqui. Mas ele vê a distância, ele vê para frente. Hoje o que pode estar bom aqui, amanhã ou depois, daqui 1 ano, daqui 5 anos, pode não estar mais bom. Outras vezes as pessoas pedem uma coisa que é boa e que Jesus pode dar. Mas muitas das vezes não merece. Não tem o merecimento, não recebe também. O Senhor dá uma coisa boa para quem não merece? Quem dá? Ninguém. Dá, irmão? Não tem como, né? Aí fica só o pedido vazio. Pediu, mas não recebeu. Aleluia. A palavra está dizendo, pede e não recebe porque pede mal. Aleluia. E por que pede mal? Olha aqui que a palavra segue dizendo. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Irmãos, a palavra de Deus, Jesus, Deus é tão fino que o povo não tem nem ideia. Olha aqui o que ele está dizendo. Se me amardes, quem não ama ele é inimigo dele. Quem não ama é o quê? É inimigo. E como é que a humanidade aqui na terra pode ser inimigo de Jesus? Desobedecendo. Porque tudo que ele fala através da palavra para nós é para o nosso bem. Aí a humanidade desobedece a palavra, não procura nem conhecer. E quando conhece, muitas das vezes desobedece. Quando a pessoa desobedece a palavra de Deus, é porque está obedecendo o Satanás do inferno. Aí vai para o caminho lá. Já está no caminho largo.
Então Jesus tem esse povo como inimigo dele. Ele diz que ama ele, mas não ama o pecado, não. Olha o que ele está falando. Verdade. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Olha, Deus é bom. E eu rogarei ao Pai. Olha como é que começa indo por ele até chegar ao Pai. Ele não disse aqui que ninguém vai ao Pai senão por ele? Olha o que ele está dizendo aqui. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. O que eu deixei escrito aí, ele não está todo dia gritando atrás de alguém. Fez o que hoje, obedeceu hoje, leu algum trecho do manual de ensinamento hoje. Ei, foi para onde? Fez o que tanto hoje que não leu nada? Aprendeu o que dos mandamentos hoje? Ele não está assim não, o mandamento está bem aqui quietinho guardado. Cada um que se desperte e venha conhecer. Verdade. Para não se tornar um desconhecido dele, um inimigo dele. Porque no dia que ele chegar, ele não vai levar inimigo. Quando ele diz, irmã Hilda, eu amo o pecador e abomino o pecado, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. O que é que ele está dizendo? Se conserte e largue o pecado. Porque se eu chegar e você estiver no pecado, mesmo eu lhe amando, você vai ficar. Você vai ficar. Porque ficou tantos anos aí, o manual de instrução aí, para vocês aprenderem, e vocês não deram ouvido. Eu estou ensinando de todas as formas e ninguém dá ouvido. Então, mesmo amando, vai ficar. Porque ele não pode chegar no céu com essa tropa de cobra. Tropa de víbora. Quem chama é ele na palavra, não é eu não. Tropa de sepulcros caiados. Que os sepulcros caiados quais são? Aqueles que estão lelelê na palavra e não vivem. É verdade. São chamados os sepulcros caiados. Por quê? Porque está ali muito bem arrumado, muito bem produzida, pregando, mas não vive. Lindo por fora e por dentro, podre. Então, é os sepulcros caiados que ele chama. Que também não vai. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito Santo, né? Não é a Trindade, não é três? Pai, Filho e Espírito Santo? Mas é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Está vendo? Quem é o mundo que não pode receber o Espírito da verdade? Quem é o mundo? É o povo que vive nos caminhos largos, na perdição. Porque eles nem verem. Porque eles não vê nem conhece. Está vendo? Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Está vendo? Dá dando para entender que o Espírito Santo não anda com quem anda nos caminhos largos? Não anda, irmãos. Não anda. Porque tem quem anda junto com quem anda nos caminhos largos, aprontando, pintando e bordando tudo que agrada o inferno, é os espíritos maus. Os Exu é quem anda por conta. Porque o Espírito Santo anda é com quem anda pelo caminho estreito. Cada um tem os seus condutores. Cada pessoa, cada um escolhe por quem quer ser conduzido. Pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade ou pelos espíritos das trevas. Porque eu acredito, irmãos, que quem anda com o Espírito da verdade não enche uma arma de bala e pega outro no estreito e detona todas as balas.
Eu não acredito que anda com o Espírito Santo, nem com o Espírito da verdade. Anda é demônio puro. Demônio puro. Se Jesus chegasse e sacudisse, caía igual piolho na cabeça de alguém quando tem bastante. Caía e ficava negrejando de demônio. É verdade, irmãos. Não tem para onde correr, é verdade. O povo não entende porque não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Vive aí assim como uma tropa de animal que não tem raciocínio. Que não raciocina. Da forma certa, porque da forma errada, o raciocínio é de uma velocidade sem limite. Aleluia. Então ele está dizendo aqui, Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Que já está conduzido, tomado de espíritos maus, como é que vai receber? Se não abre. Se não abre uma oportunidade. Se não dá uma oportunidade. Ingressado só pelo caminho das trevas. E tem mais. Não falta quem chegue com conselho, tá errado, cuidado, vem cá, vamos ali, vamos na igreja tal, vamos na igreja fulana, dá um conselho, Jesus diz assim, Jesus te ama, né? Assim que o povo diz, Jesus te ama, Jesus não se agrada, Jesus não quer lhe ver assim. Entra aqui, sai aqui, eu nem entro. Por quê? Porque está tomado da maldição do caminho largo. É outro fechou os caminhos para ele. Aleluia. Louvar. Porque não o vê, nem o conhece. Tá vendo? As pessoas que andam assim, eles não vê. Eles não verem outra coisa a não ser a maldição. Eles não vê. E nem conhecem. Por quê? Porque conhece o outro lado. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em vós quem? Em quem conhece a palavra de Deus e vive. Não é só em quem não conhece, em quem conhece, não. Conhece e vive a palavra. Porque, irmãos, tem pessoa... Por que, irmã Edna, conhece? Tem que conhecer e viver. Porque tem pessoas que a gente vê aí que conhece e é quebrando a cara todo dia. Debaixo de escândalo, volta e meia. Dentro da igreja, envergonhando a igreja. Envergonhando a palavra, o evangelho. A palavra de Cristo. Não é verdade? Não é isso que a gente ouve muito? É verdade. Escândalos e mais escândalos. Escândalos e mais escândalos. E a palavra segue dizendo: ainda um pouco, o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Porque ele vive. E quem vive a palavra, não tem como dizer que não vê ele. Porque vê. Porque aqui está toda a conversa dele, todo o ensinamento dele, toda a correção dele. Então é mesmo que está vendo ele. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele volta a repetir o versículo. Aquele que me ama... Não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Isso aqui é sério, viu, irmãos? Quem tem os meus mandamentos, ou seja, quem conhece a minha palavra e guarda, este é o que me ama. Porque aquele que conhece e não guarda, não ama. Verdade. É meio que nada, ó. Ouviu? É meio que não ter ouvido nada. Não guardou. Não gostou, não amou, não guardou. Quando a gente ouve, quando a gente tem uma coisa, quando a gente ouve uma coisa que a gente gosta, a gente guarda. A gente volta e meia está lembrando. Quando você ouve um louvor que gosta, quando pensa que não já está louvando, né, irmã Hilda? Vem na mente assim, você está louvando. Porque você ouviu e gostou. Então guardou. E quando não guarda, ó. Escrevendo que não é nada, né? Manada. Está na palavra. Então, ó, os meus mandamentos os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama
será amado de meu Pai. Quem ama o Filho é amado do Pai dele, pelo Pai dele. E ele diz, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A ele quem? A qualquer um. Qualquer ser humano que conhecer a palavra dele, guardar os mandamentos dele, é porque ama. E é a este que ele se manifesta. Como é que ele vai se manifestar em alguém que ouviu a palavra dele e não guardou? Fez de conta que não ouviu e segue a mesma vida pelos caminhos largos, fazendo tudo que não presta. Que contradição é essa, irmão? Aí já está do lado de lá. Que contradição é essa? Esse mexido com Deus, com Jesus não funciona. Com Satanás funciona. Porque ele não se importa, ele não tem respeito, ele não é limpo, ele é sujo. Então quem é sujo não se importa com nada. Qualquer coisa que vier na rede é peixe. Só que com Jesus não é assim, com Deus não é assim. Por quê? Porque eles são santos, limpos. Quem é limpo, irmão, não gosta de sujeira. Quem é sujo, tanto faz estar sujo, como junto com o que está limpo, vem cá para se sujar também e acha que dá tudo certo. É verdade. Só que quem é limpo não é assim. E é assim que a gente vê a humanidade aí. O pior mexido, a pior perdição, a maior destruição. E muita gente ainda se achando. Muita gente ainda se achando. Que está certo, que é assim mesmo, que Deus me conhece, que Deus me entende, é comigo e Deus, mas é com você e Deus mesmo. E cuidado como está a sua posição, porque com Deus não arruma nada. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Me manifestarei a Ele. Disse-lhe Judas, outro discípulo, não o Iscariote. O Iscariote é o que beijou ele, para o adversário pegar. Não Iscariote. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? De onde vem que vai se manifestar a nós e não ao mundo? Quem são os nós? Aqueles que conhecem os mandamentos dele e guardam. É os que amam ele. É os que escutam ele. É os que aguardam a volta dele. Porque vocês acham que quem vive no mundanismo, pintando e bordando, matando, roubando, mentindo, se prostituindo, tira um minuto para se lembrar, eu estou esperando Jesus voltar. Não tem, não tira. Nem acredita. Só acredita quem guarda a palavra. Quem conhece a palavra e guarda. Eu estou com a cabeça broca. Quando eu encosto num lugarzinho que tem 2 ou 3 assim, e meus conhecidos assim que eu entro, quero que costume nós. Aí me convido. Aí digo, não senhor, eu estou em outro caminho agora eu estou em outro caminho. Aí, está na lei de crente, está na lei de crente. Não sabe nem se expressar, lei de crente. Eu vi o bicho bem, sabe, mais real. Eu digo, olha. Fale assim, eu estou no caminho estreito. Eu digo, olha, vocês fazem o seu caminho e eu estou fazendo o meu. Não estou fazendo nada para vocês, não. Estou fazendo o meu, fazendo minha parte. Aleluia. Deixa eles para lá. De manifestar a nós e não ao mundo. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não tem ponto de correr não. Ou guarda ou não guarda, ou é ou não é. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Que palavra? Aqui dentro, essa aqui todinha. Essa daqui. Oh, Jesus. E meu Pai o amará. E viremos para ele. Para ele quem? Quem guarda a palavra dele. Porque quem guarda a palavra dele ama ele. Quem não guarda não ama. Verdade.
e faremos nele morada. Tá vendo? Deus, Jesus, Deus só faz morada em quem guarda a palavra dele. Porque quem guarda a palavra ama. Quem não guarda não ama. Não adianta dizer que ama porque não ama. Porque quem ama guarda. Quem não ama não guarda. Aleluia. As minhas palavras, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Oh, glória. Aleluia. O dono do trono, o dono da verdade, o dono do reino, o dono do céu é Deus. Só um. E ele enviou o filho dele para aqui, para a terra, para fazer um reparo. Um propósito, foi um propósito. Esses propósitos que o povo faz aí, esses michurucos velho aí no fim nem cumpre nem nada. Deus fez um propósito de enviar o filho dele para cá. Para passar por tudo que ele passou, irmãos. Porque foi muito dor, foi muito sofrimento que ele passou até chegar à morte. Para limpar toda a imundície. Para recomeçar um mundo diferente. O mal ia ser tirado? Não. Porque se o mal tivesse sido tirado, Deus não ia saber de verdade quem estava com ele e quem não estava. Porque ia ter que ficar quem queria e quem não quisesse, porque não tinha outra escolha. O mal também ficou. Mas aqui também ficou o manual de ensinamento, ensinando tintim por tintim, irmãos. Glória a Deus. O povo só erra porque não conhece a palavra e porque não quer conhecer. Porque se conhecer, não, só erra se quiser. Se o pessoal conhecesse a palavra de Deus e colocasse em prática, o demônio não tinha chance um pingo na vida do ser humano. É verdade. Não tinha. A não ser que o povo aprendesse, ouvisse e não quisesse. Como tem muitos que fazem desse jeito. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tudo que Jesus fez foi direcionado pelo Pai. E ele nunca quis se aparecer. Sempre ele estava relatando: o que eu faço, não faço de mim. Faço pelo meu Pai que me enviou. Oh, glória. Quem me ama é amado de meu Pai. Quem não me ama já está fora. Isso aqui está sendo ensinado assim. Aí as pessoas muitas das vezes dizem assim: eu não estou entendendo. Não entende porque não procura saber. Porque não guarda. Porque a palavra tem que ler, né, irmã? Ainda tem que entender. Quando vai fazer qualquer coisa, um dever na escola, responder um dever, não tem que ler para responder aqui? E tem que ler até entender. Porque enquanto não entende o texto, não sabe responder as perguntas. É verdade. É desse jeito, irmãos. Agora, a palavra de Deus, que é uma coisa tão maravilhosa, tão verdadeira, tão santa na vida do ser humano, o ser humano quer levar de qualquer jeito, quando der, se der certo, se o cão quebrar a cara, que tiver sem aguentar, aí aparece nas portas. O povo agora aprenderam uma mania, só ore por mim. Mas o Satanás, pelos quintos dos infernos, de dia e de noite, encardido, podre, fedendo, enfermo, Não quer nada com nada. tortos, aleijados, lodentos, fedorentos e sem aguentar. E aí é só: ore por mim, me bote em suas orações. Irmãos, quem é que aguenta tomar a gente das garras do Satanás? Se a pessoa não quer nem sair. Quem é que consegue tomar? Porque se pelo menos as pessoas dissessem assim: me socorra, ore por mim, eu não quero mais essa vida que eu estou levando. Chegue, me pegue, puxa aqui na minha mão, me arraste para trás. Eu não quero mais seguir esse caminho. Mas é dizendo: ore por mim e ó, não olha nem para trás. Então como é que eu lhe tiro de um lugar que o Senhor não quer sair? Como é que eu lhe tiro de uma vida que o Senhor não quer sair?
é chorando na peia e lá, chorando na peia e lá, sem aguentar o cacete do inferno e lá. E tem muitos assim. É ou não é, irmã Hilda? Você fica dando risada? É verdade, gente, é verdade. A gente vê isso toda hora. É mesmo, é verdade. É verdade. Tô dizendo, o que é que você fala na pedra? É verdade. Chorando e lá. Eu respondo, ó, Até morrer na peia. do jeito que Deus é meu pai, é seu. Do jeito que Jesus é meu irmão, é seu. Conte sua causa e se acerte com ele. Porque como é que eu vou pedir para uma pessoa, irmão, que eu não sei o que é que está acontecendo? Às vezes Deus está sem suportar o malandro ou a malandra pelo que anda fazendo. Aí vai eu por meio querer ser advogado, ou eu qualquer pessoa, interceder por quem está na lama e quer continuar. Eu não sei se teve... Você agarra, traz para cá, ora na cabeça, abençoa, pede a Deus para salvar, para limpar. Quando escapou da sua mão, se mergulha lá na lama. Eu sei que não sei se teve quem orou por mim. Agora a minha oração, quando pediu foi o coração. Aleluia. Glória a Deus. O dia que eu entendi, estava sentado assim. Mudar, né? Na hora que entendi, marquei, cheguei lá. Caiu em si. É. Feliz daquele. Está nessa quadra aqui. Glória a Deus. Todos não faz assim. Feliz daquele e daquela que cai em si e se vira de frente com Jesus, com Deus, e vira as costas para as trevas. Feliz daquele e daquela. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, as pessoas pedem e não recebem. E o mal não receber é isso. Pede e não recebe porque não merece. Não merece. E muitas das vezes merece, mas pede coisa que não sabe conduzir. Um exemplo. Me deu um carro de presente, sem nunca ter entrado num carro, sem nunca ter pegado no volante. Aí eu pego e presenteio com um carro. Ele ou ela entra e sai acabando com tudo, subindo nas paredes, nas portas, matando quem vem na frente, acabando com tudo. O povo na terra pode fazer isso, agora Deus não. É um pedido perdido. É mesmo. É um pedido perdido, porque ele não... E outras vezes não está na posição, merecimento de receber. Olha aqui o que a palavra diz, ó. João 15, verso 7. O que é que Jesus falou? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. É verdade. Glória a Deus. Como é as palavras estiverem em vós? Não, se vós estiverdes em mim, como é? Conhecendo a palavra e vivendo. É desse jeito que está nele. É desse jeito que nós estamos nele. É lendo a palavra e vivendo, conhecendo a palavra e vivendo, obedecendo. Caminhando pelo caminho estreito, que é o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho do céu. E ele diz, e as minhas palavras estiverem em vós. Aí foi o que eu acabei de dizer. Se nós tivermos... Lendo a palavra e vivendo a palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Não é para qualquer um, irmão. Pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Pode pedir aí o que quiser. Glória a Deus. Será feito. A vontade dele. Aí o povo pede e não recebe. Porque muitas das vezes está precisando de receber uma porrada boa. Para tomar vergonha. É verdade. E respeitar o Pai, respeitar o céu, respeitar a palavra de Deus. Abandonar o Satanás. Como é que abandona o Satanás? Deixando de fazer coisa errada, deixando de se prostituir, deixando de mentir, deixando de roubar, deixando de matar os outros, deixando de usar droga, deixando de fumar cigarro que o Satanás disse que foi ele que criou, deixando de beber cachaça. Como é que o Filho de Deus diz? Onde vai? Como é que uma pessoa que diz que quando Jesus vier, quer ir com ele? Cachaceiro, raparigueiro, mentiroso, ladrão, criminoso, jogador, fedorenta cigarro.
Não respeita ninguém, não se respeita, não respeita ninguém. Porque tem gente que nem se respeita, nem respeita os outros. É verdade. Como é que Deus vai levar? Como é que Jesus vai conduzir umas coisas dessas para o céu? Não tem como. Tem como não. Não vai. Não vai, Não, irmãos. não entra não. Não vai. E os pregadores, eles não gostam de falar porque diz que o povo vão se embora. Mas não é melhor falar se for embora, mas vai sabendo. Quem não for para o céu quando Jesus vier, irmão, vai para o inferno. É 2 caminhos. É 2 caminhos, é 2 moradas. É verdade. A gente escolhe o melhor, né? Tem deles bem imbecil, diz assim, quando ele vier, se vier eu já morri. Mas a Bíblia diz que a terra vai vomitar todo mundo. Todo mundo. Em pezinho assim, ó, para acertar a conta. Não tem negócio de ter morrido não, tá aqui. Agora o povo não lê, o povo não sabe, né? Não sabe o que é que tem escrito aqui. Vai juntar osso por osso. Para se levantar, para acertar a conta. Vai juntar tudo, junta por junta. Outros dizem, eu faço tanta coisa errada e Deus me abençoa tanto. Porque Ele é Ele. Porque Ele sabe fazer. E Ele tem a hora dele. Ele tem a hora dele. Não é verdade? Quando chegar a hora dele, não tem o ai. Não tem, eu não sabia porque não quis. Ninguém nunca me falou, muitas das vezes falou e gente não dá ouvido. Que nem eu estava falando aqui essa semana aí para a mulher. Sempre eu estou falando aqui, acolá eu falo para uma. Quando eu comecei esse trabalho aqui, no meu coração eu achava que ia ser isso aqui ia expandir, que ia crescer. Eu digo, o povo só anda aí falando que não tem mais palavra, que o povo não prega mais a verdade. Então o povo está interessado na verdade, porque aqui só sai a verdade. Ninguém quis. Ninguém quer. Ninguém vem. Para quê? Para se preparar. Porque não sabe, irmão, ninguém sabe se o prazo de vida para frente está longo. Ou se está desse tantinho ainda, só. Quantos deitam e amanhã amanhece, a gente só sabe da notícia que morreu. Aí morre podre de prostituição, morre podre de cachaça, morre podre de mentira, morre podre de fofoca, morre podre de prostituição, de coisa errada, de veaquez, que é tudo imundice. Tudo imundice. Acho que vai pro céu, hein? Agora vá. Nesse instante. Oh, Deus. Aí os parentes ficam atrás. Que Deus receba de braços abertos aos tipos que querem dar ordem a Deus. Deus coloque num bom lugar. Deus que coloque num bom lugar, ordenando, não é pedindo, é dando ordem. Que Deus, porque se pensasse um segundo, ficava, ó. Se fosse pensar o que a pessoa aprontou, Isso é coisa fina. ó, ficava quietinho ou quietinha. Não, fico só fazendo recomendação. Às vezes andavam junto para os infernos, para o caminho largo, fazendo o que não presta. Deus bota num bom lugar. Deus receba de braços abertos. Deus vai receber o urubu de braços abertos. Que foi daqui podre. Se lá no céu não entra pecado, né? Está aqui. No céu não entra pecado. Não entra. A Bíblia é quem diz. O dono do céu é quem disse. O Senhor lá na sua casa, o Senhor é quem estabelece as ordens. Maílda na dela também, quem quiser vai para lá fazer furdunço para ver se ela aceita. Não. Ninguém aceita, né, irmão? Não. O senhor está dentro de sua casa, aí chega quem quer de lá da rua, chuta no portão, chuta no portão. O senhor aceita? Ninguém aceita. Agora o céu, Deus receba de braços abertos. Deus receba de braços abertos. Sem fazer por onde. Como o céu é próprio, uma casa de porta, qualquer uma porta larga, só chegar e entrar. À toa, porta à toa. Porta à toa é que todo mundo que chega é só entrando. Fileira, né? De todo jeito, tomado banho, sem tomar banho, sem convite. Lá no céu tem ordem. Porque até uma festa que tem ordem, tem que ter convite, tem que ter pulseira e não entra de qualquer jeito. Então o povo acha que o céu é uma porta à toa. Que todo mundo que vai daqui é só mergulhando para dentro. Acho que eu entrei lá, assim. E mora lá dentro. De boa.
Fica aí pensando. Outros querem consertar o caminho de quem já foi, acendendo uma vela. No pé lá nos fundão, velho, lá dentro dos ciscos, acendendo uma vela. Que na hora que vira as costas, o vento. Que ilusão, irmão. Fulano morreu no escuro. Fulano morreu no escuro. Fulano, os pecados faz até medo. Aí tem que botar uma luz que o vento apaga dentro da mão, assim. Quem não tem conhecimento da verdade. Já morreu, tá vendo luz de nada. Ilusão, né? Ilusão triste. Para que uma vela que o vento apaga na mão e muitas das vezes o coração podre? Pecado para tudo quanto é lado. Que adianta? Passou daqui para lá, irmão, nós não podemos fazer mais nada. O que tiver de fazer é aqui. Venha cá, fulano, tome vergonha, fulano, não faça isso que você vai se acabar, vão lhe matar. Cuidado que isso aí vai vir outro louco e lhe matar. Olha, cuidado, fulano, olha uma cadeia, olha uma morte, olha você morrer pro inferno, isso aí é crime. Depois que passou para lá, ó, quem fica do lado de cá, pouca pio. Que depois do lado de lá é com o superior, é com o supremo, é com o grande, é com o dono de tudo. Não é com o dono de nada mais não. Já foi. Aleluia. Já era. Passou para lá, já era. Glória a Deus. Ninguém pode fazer mais nada, ninguém pode interceder não. A gente tem condição de interceder aqui. É aqui, quando nós estamos aqui, ó. Com conselho, com venha cá, até com a bronca, tome vergonha. Você não tem vergonha disso não? Tá fazendo isso? Você não tem vergonha não, fulano? Mas muitas das vezes as pessoas são cúmplices. Aqueles que não são cúmplices, mas eu tô vendo, tá errado, mas eu não vou falar não, porque se eu falar às vezes não gosta, é assim? Às vezes não gosta, e não gosta mesmo, vira uma fera quando você vai aconselhar, chamar atenção. Ele é meu amigo, eu gosto dele. Amigo que é amigo, corrige. Amigo que não corrige não é amigo não. Amigo tá lá pro inferno, Maria. Não é amigo não, irmãos. Quem não corrige, quando a gente gosta de uma pessoa, pelo menos eu fico só, cuidado. Muitas das vezes, quantas vezes as pessoas já se zangaram comigo? Viraram fera, porque eu atentando, cuidado, deixe isso, não fale isso não, isso é feio, isso não assenta, o que é isso? Larga isso. As pessoas acham ruim, irmãos. Por quê? Porque as pessoas gostam mesmo de fazer tudo que não presta e depois dizer, ore por mim, me coloque em suas orações. E por que ele não vem fazer? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é muito linda a palavra de Deus. É muito fina. É muito verdadeira. E a gente tem que se posicionar. Porque senão se acaba. Se acaba. Aqui no Evangelho de Provérbios, no capítulo 13, verso 13, diz assim: que aquele que desprezar a palavra de Deus vai perecer. Perece aqui e perece lá. Perece aqui e perece quando passar para lá. Por que perece aqui? Porque só faz coisa errada. Vive em sofrimento. E quando chegar lá, chega desconcertado. Chega desconcertado. Chega sujo. Mas a palavra diz diferente do que teme os mandamentos, que será galardoado. Glória a Deus. Ou seja, é outra vida, é diferente. É diferente, irmãos. Eu gosto muito desse versículo. Por quê? Porque ele adverte, ele ensina. Cuidado, não despreze. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Verdade. Porque quando a gente despreza, a gente não ouve, a gente não vai ouvir. A gente ouve, até ouve por acaso, deu de sorte de estar ali, ouviu, mas não guarda. Continua sem nada, continua sem ensinamento. Não é verdade, irmãos? Verdade. Essa era a palavra que eu tinha hoje da parte de Deus. Glória a Que a Deus. palavra é dele, não é minha, para mim também. Para partilhar com os irmãos. É um momento para quem entende
mais especial na vida de um ser humano. Irmão, não tem passeio, não tem nada na vida de um ser humano para ser mais precioso, importante do que esse momento aqui de aprender, de ouvir o que está escrito aqui. Não tem outro, não tem outro. Mas o ser humano ainda está muito Aleluia. muito por aprender fora. muito, né? Muito por Glória a fora, Deus. muito rejeitando, muito desprezando. O povo despreza, não quer. Então, quem não quer, não quer. Quem quer, né, irmãos? Vem ouvir. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração aqui. Vamos orar, irmãos, pelo nosso país. Vamos botar nosso país nas mãos de Deus. Pedir o Espírito Santo que repreenda esses governantes do coração de monstro, porque é a verdade. Esses homens avarentos, porque está aqui na palavra. Esses homens soberbos. Esses homens que se pintam de bonzinho, mas não são. E estão aí assim a pé de guerra. Porque o que eles gostam mesmo é de se matarem, de se maltratarem uns aos outros, brigando por poder. E os menores que se acabem. Porque quando eles estão usados pelo inimigo, porque quem está do jeito que eles estão, eles não estão usados pelo Espírito Santo. Eles estão tomados pelo inimigo, pela maldição do inferno. Porque eles não estão pensando nem neles. Então, qual é o nosso papel? Botar o nosso país na mão de Deus. Pedir a Deus que acalme que visite o coração desses homens. Para ver se essa tempestade se acalma antes que vire uma guerra. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu já quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor, aqui na tua presença, ouvindo a tua palavra, aprendendo cada vez mais, Senhor, e pedindo sabedoria ao Senhor e força, para que nós venhamos a viver a palavra, viver a sua palavra, Senhor. Essa palavra que cura, que salva, que liberta. Essa que nós queremos em nossas vidas, Senhor. E a minha palavra nesta noite, Pai, é gratidão. Sou muito grata, Senhor, a Ti, pelo amor que o Senhor coloca no meu coração, pela Sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tantas as bênçãos, por tantas maravilhas que o Senhor nos concede à humanidade sem cobrar um centavo. Obrigado, Deus, pela chuva. Obrigado, Senhor, por esta riqueza que o Senhor nos concede sem cobrar um centavo. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do sol, que todos os dias chega no mesmo horário, Senhor, sem cobrar um centavo. Obrigado, Senhor, por esse vento tão oxigenado, Senhor, que o Senhor nos concede. Que nós sem o vento não podemos viver. Um vento saudável, que nos traz saúde, que nós não podemos viver, Senhor. Obrigado por tudo isso, por todas essas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, tão maravilhosa, tão cheia de ensinamento, tão cheia de verdade, cheia de luz. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por esse tempo aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, um momento precioso. Obrigado, Senhor. E nessa noite, Pai, eu quero pedir ao Senhor Jesus que interceda ao Pai do trono, o Pai celestial, Senhor. Interceda ao Pai, Senhor, pelo Brasil. Que o Senhor entre com providência, porque o Senhor é o juiz soberano. O Senhor é o comandante soberano, é aquele que visita toda a humanidade por dentro e por fora. O Senhor é quem conhece, é quem sabe onde está a verdade. E quem tiver com a mentira, Senhor, quem tiver com maus pensamentos contra a humanidade, contra esse país, que eles sejam repreendidos, que eles sejam trancados, que eles sejam... Senhor, não tenho nem palavras, que eles sejam barrados, que eles sejam cancelados, que eles sejam neutralizados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, porque ninguém é obrigado a passar por sofrimento por causa de homens arrogantes, por causa de homens que não te conhecem, Pai, que vivem brigando por poder, pelo poder, Senhor.
E quando chega no poder, não faz o que tem que ser feito. Esse tipo de gente não pode estar no poder. Porque nem é bom para eles e nem para a humanidade, Senhor. O Senhor conhece cada um, por dentro e por fora. Aqueles mal intencionados, aqueles que não querem o bem da humanidade, que eles sejam neutralizados, cancelados, amarrados, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, aquele Pai do trono, aquele juiz verdadeiro que está lá no trono. Senhor, guarda o Brasil, guarda o país, acalma essa tempestade, Senhor. Visita o coração deles, corações soberbos, corações sepulcros caiados. Visita eles, Senhor. Em nome de Visita eles, Senhor. Toca na mente deles, Senhor. Muda os pensamentos dele. Arranca os pensamentos de Satanás do coração e da mente desses homens, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos também nessa noite por esta cidade, Senhor, a cidade de Cansanção. Eu sempre venho orando e pedindo ao Senhor que toda seta de Satanás, todo espírito maligno das trevas que usa o ser humano para destruir uns aos outros por causa de obras de Satanás, que eles sejam neutralizados, que eles sejam visitados pelo Espírito Santo de Deus, que Deus visite o coração deles, que Deus transforme a mente dessas criaturas, em nome de Jesus. Que todo espírito de violência, que todo espírito maligno, sanguinário, que tem sede de derramar sangue, seja arruaçado, seja desterrado dessa cidade, em nome de Jesus. E que toda moita de Satanás, todo comércio que pertence a Satanás, seja queimado, seja fulminado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui presentes. Que Deus guarde, que Deus cuide da casa de vocês, da vida de vocês, da família de vocês. Em nome de Jesus. E que Deus visite aqueles que não vieram, transformando os corações, colocando advertência, lembrança, para que eles não fiquem barrados em casa, sem sair para vir ouvir os ensinamentos do Pai Celestial. Que Deus possa visitar cada um, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, trabalho maravilhoso. De hoje a hoje estaremos aqui. Se Deus quiser, levante sua mão. Que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, que vamos dizer amém. 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 Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pai do seu irmão. Deus abençoe. Pai do céu, irmã.